Bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café. Hoje vamos falar sobre transformações digitais com o professor Rui Ribeiro. Professor, quer-se apresentar para as pessoas que nos estão a ver? Olá, bem-vindos também a mais um podcast, videocast aqui do Direta Sem Café. Eu sou doutorado em gestão, sendo que fiz a minha base do ponto de vista de licenciatura em Engenharia Informática e, portanto, é aí que eu começo verdadeiramente os meus primeiros contactos com a tecnologia e depois toda uma vertente de consultoria e de relação com o mercado empresarial naquilo que era ou aquilo que hoje, e que vamos falar disso, de transformação digital, e que era já na altura uma mudança do ponto de vista tecnológico desde do final dos anos 90 do século passado, portanto já lá vai há algum tempo, e hoje sou docente também aqui na universidade. Tenho várias atividades dentro da Universidade Lusófona, nomeadamente a direção da Licenciatura de Informática de Gestão, bem como a direção da Escola de Executivos de Sistemas de Informação, onde este tema da transformação digital é um dos tópicos fundamentais. Portanto, o tema que vamos abordar nesta temporada é tecnologia e vários âmbitos que, obviamente, circundam este tema. Portanto, na transformação digital, presumo que, desde já, esteja também relacionado com o nível empresarial. Ou seja, existem empresas que não evoluíram, que não integraram tecnologia nas suas fileiras e já vamos falar sobre isso mais à frente. Mas qual é a importância da transformação digital e o que é a transformação digital? Olha, eu costumo dizer que transformação digital não é a digitalização do papel. Ou seja, não é meramente pegar no mundo físico e copiá-lo para um mundo de bits e bytes. Ou seja, a transformação digital é olhar, e de uma forma muito resumida, como eu costumo partilhar nas minhas aulas, inclusivamente, é olhar para os processos de negócio de uma empresa, como é que vende, como é que fatura, como é que produz. E otimizar, não? E olhar com a tecnologia de hoje como é que faria. E, portanto, o desafio sempre das organizações é: se eu fosse uma startup, esquecendo que tenho 400 colaboradores, 1000 colaboradores, 30 sistemas, etc., o desafio é sempre: se eu começasse hoje, como é que faria? Ou seja, eu estou a mudar processos e não meramente empurrar tecnologia para dentro da empresa. Caso contrário, eu não ganho eficiências. Pelo contrário, em muitas situações, e houve vários projetos, eu próprio estive envolvido em vários projetos, onde no final os utilizadores das plataformas tecnológicas passaram a odiar os informáticos porque passaram a ter mais trabalho do que tinham na era papel. Porquê? Porque não houve esta otimização e ganhos de eficiência. Isto é, há tarefas que podem ser automatizadas e que não estavam a ser. E obrigava as pessoas a fazer 2 ou 3 vezes mais. Não é? Eu recordo-me sempre de um exemplo muito simples, que é o processo da faturação ou de pagamento de faturas, coisa que todas as organizações têm. Aquilo que eram as pessoas antes andavam com a fatura para trás e para a frente nos departamentos para as pessoas assinarem, fazer os despachos, pagos, etc. E quando passaram a existir tecnologias para garantir que existia um track de registro tecnológico, as pessoas passaram a fazer scan da fatura, a mandar na aplicação, depois do outro lado o departamento imprimia o documento em si, que depois por sua vez fazia novamente o scan para injetar na aplicação. Ou seja, as pessoas acabavam muitas vezes por fazer aquilo que é, e confunde-se muito, o processo de digitalização e não de transformação digital. Okay? E este é a base essencial, que é mudar processos, reengenharia de processos de negócio. Algo que se calhar demorava 2 ou 3 passos para fazer, se calhar empresas que implementam mal a tecnologia acaba por 6, 7, 8, 9 passos e repara, sem sentido. Certo, exatamente. Este exemplo, e eu apresento várias vezes, até no livro que publiquei, exemplifica aquilo que era um processo de pagamento de faturas, que eram 5 passos no mundo papel, passaram a 10 passos no mundo de digitalização pura, portanto, despejar tecnologia, e passaram a 3 passos ou menos naquilo que é um mundo de transformação digital, efetivo.
Muito bem. E, Ok. portanto, por onde começar? Como é que nós podemos integrar a transformação digital? Por exemplo, se eu tivesse uma empresa, como é que eu poderia fazê-lo? Por uma coisa muito simples, papel em branco. Ou seja, fazer aquilo que eu há pouco referi, que é, se eu começasse hoje, e a pergunta inicial é sempre esta: se eu começasse hoje, se eu fosse uma startup, como existem muitas hoje, se eu fosse uma startup, como é que faria? Não é? E portanto, sem dogmas tecnológicos, sem dogmas do passado, basicamente é sem limitações, como é que eu faria hoje? E portanto, esse é o primeiro exercício, ou seja, é o exercício de nós colocarmos o alvo lá à frente, que é onde é que eu quero chegar. E o segundo exercício é onde é que eu estou hoje. E assumir e fazer aquilo que é a análise crítica, que é onde é que eu estou hoje, mais uma vez não escondendo coisas por baixo do tapete, e perceber quais é que são as etapas para alcançar esse alvo em concreto. E portanto é este exercício que muitas das vezes nestes projetos se tem que fazer, definir. O desafio é que o alvo está em constante movimento. Não é? E quando nós sentimos na pele, no nosso dia a dia, até como vou chamar cidadão comum, que todos os dias há novas tecnologias, que reparem, aquilo que nós, cidadão comum, fazemos hoje é 10 vezes mais do que aquilo que fazíamos há 10 ou há 20 anos atrás. Ou seja, a tecnologia e a evolução tecnológica está a permitir sermos muito mais produtivos ou mais eficientes, ou ambas, neste conceito. E, portanto, as empresas é exatamente a mesma coisa, que é, eu hoje estou a fazer este exercício, mas tenho que ter a noção que a tecnologia vai evoluindo, que existem novas tecnologias disruptivas que vão estando cada vez mais maduras, e, portanto, eu tenho que ir investindo e estruturando esta velocidade para ir aproximando-me de um alvo que está em movimento e em constante evolução. Porque se não o fizer, e como referiu, aquelas que não entram neste mundo certamente vão desaparecer ou ficam muito residuais naquilo que é o panorama empresarial. Muito bem. E, portanto, quais é que são as vantagens da transformação digital? Olha, a vantagem é, naturalmente, eu fazer mais com menos. Okay? E ser muito mais eficiente e ter possibilidade de ter ganhos de escala de uma forma muito mais rápida naquilo que é a produtividade. Mas o facto de eu fazer processos de transformação digital permite-me, acima de tudo, alinhar muito melhor o negócio e potenciar ainda mais esse negócio. Ou seja, o facto de eu ter a minha infraestrutura, a minha empresa, o meu negócio num panorama de processos digital, o meu mercado deixa de ser o mercado do bairro, do concelho ou do país e passa a ser de facto um mercado mundial. Okay? Ou seja, eu hoje muito facilmente eu coloco um produto, estamos aqui perante uma mesa, eu sou mais fácil de internacionalizar. Exatamente, eu posso vender muito à distância de um clique a mesa para o outro lado do mundo com um custo bastante reduzido. Okay? Enquanto sem essa tecnologia era muito mais difícil. Arranjar um palco para... Reparem, eu para vender do outro lado do mundo, no limite tenho que enviar pessoas, tenho que fazer um marketing local, etc. Hoje em dia, esse é o tipo de coisas que à distância de um clique eu posso fazer a custos muito reduzidos. Não é? E, portanto, quais é que são os principais desafios da transformação digital? Pessoas. O principal desafio são de facto as pessoas, é o desafio principal numa organização, é um desafio natural de qualquer gestor empresarial, que é fazermos, já não é o tema da transformação digital que se aplica à empresa, é da transição digital de pessoas. Aquilo que do ponto de vista técnico se percebe, mais uma vez, é que a velocidade da tecnologia está a ser tão rápida que não existem pessoas qualificadas para estar no edge of technology que permitam à empresa também ela própria estar no edge of business. Okay?
E este é um desafio, que é como é que eu requalifico pessoas, como é que eu vou buscar pessoas que estejam preparadas para novos modelos de negócio, novas tecnologias, porque isto tanto se aplica até pessoas para mexer na tecnologia como pessoas para usar a tecnologia. E como é que eu formo essas pessoas em si. A máquina educativa, e reparem, eu costumo dar um exemplo muito simples, que é a primeira revolução industrial foram, há quem diga 100, há quem diga 150 anos. Permitiu muito tranquilamente que as crianças que estavam a nascer ou a entrar nas escolas tivessem o tempo suficiente para que pessoas fossem para a reforma e as novas crianças fossem formadas nas novas tecnologias. A realidade é que nós estamos numa quarta, a terminar aquilo que é a quarta revolução industrial, a entrar na quinta revolução industrial, e esta quinta revolução industrial e a quarta, há quem diga que são 20 anos e a quinta há quem diga que são 10 ou 15 anos. Não há esta capacidade de uns se reformarem e outros serem educados. E portanto esse é o dilema, muitas destas vicissitudes e destas tensões que inclusivamente do ponto de vista social e educativo se estão a ter, que é o processo de transição digital que acresce ao da transformação digital das empresas. E portanto há aqui um conceito de mercado difícil, que aqueles que souberem ir buscar o talento, e hoje em dia fala-se muito na gestão de talento em si, é precisamente esta lógica de ter a capacidade de reter pessoas aptas e com capacidade de aprenderem rápido, e aquelas que já têm esse conhecimento, de os reter e de os fazer crescer. Essas são aquelas que vão certamente vingar, porque aquelas que não tiverem essas pessoas também vão ficando para trás e onde lá ficar. Muito bem. E quais é que são as principais variáveis? Olha, principal variável do ponto de vista de transformação, a primeira, e são 4 variáveis, que a primeira são os clientes. Os clientes comportam-se de forma completamente distinta daquilo que era o século passado. Ou seja, antigamente eu, quando queria comunicar um produto, comunicava em massa, nos outdoors, na televisão, etc. E em 30, quase direi, agora exagerando, em 30 mil pessoas que viam o meu cartaz na rua, provavelmente 10, 100 é que eram verdadeiramente os meus clientes. E portanto, era uma comunicação empresa-massa. Hoje os clientes, eles são aquilo que se chamam redes dinâmicas, ou seja, os clientes andam nas redes sociais, nos blogs, nos fóruns, nos WhatsApps, etc. Estão mais espalhados. E comunicam entre si, ou seja, a empresa é que tem que ser proativa o suficiente para identificar onde é que estão os meus clientes, o que é que eles andam a dizer de mim, como é que eles influenciam. Ou seja, hoje, quando eu quero reservar um hotel, uma das coisas que eu vou ver são as reviews. Portanto, tudo isto é um modelo completamente diferente. O segundo é o pilar dos dados. Okay? Eu só consigo gerir bem se tiver dados, ou seja, eu só consigo tomar decisões se tiver factos. E eu ou trabalho os dados que tenho enquanto empresa e que estão, quer meus, quer públicos, em si, para tomar decisões, ou não o consigo fazer. O terceiro é aquilo que é o conceito do valor. Okay? Ou seja, eu tenho que estar constantemente a entender o que é a necessidade do cliente, que vai alterando, quem é que são os clientes, tem que constituir valor. E qual é que é o preço a que ele está disponível a comprar. E portanto eu tenho que estar constantemente a evoluir a esse nível. E o quarto, obviamente, que é a evolução tecnológica e perceber qual é que é a vantagem competitiva que essas tecnologias podem permitir ao negócio. Não é a tecnologia que manda, é o negócio que manda dentro das organizações. E portanto esse é um fato, são os 4 pilares essenciais. Muito bem. Agora uma pergunta mais relacionada com o nosso país. Obviamente que Portugal não é dos países mais avançados tecnologicamente, não é?
tendo, por exemplo, o Japão como em primeiro lugar. Considera que Portugal é um país que está-se a adaptar bem no que diz respeito à transformação digital? A resposta é sim. Portugal tem dos melhores engenheiros e pessoas do ponto de vista tecnológico do mundo. O desafio é a dimensão. Para além do mais de termos não só engenheiros e bons quadros técnicos a serem formados nas universidades do ponto de vista tecnológico, sendo que alguns deles inclusive vão para o estrangeiro, mas também há vários movimentos migratórios para virem para Portugal, outros técnicos em si. Do ponto de vista empresarial, é que a velocidade em que as empresas, acima de tudo, estão a entender o que é este processo de transformação digital, porque temos gestores e líderes organizacionais que genericamente aprenderam nos anos 70, nos anos 80 do século passado, e que importa perceberem o que é que se está a passar no movimento global. E estas transições de quem é líder e das lideranças é fundamental. E é aí que algumas das empresas estão a ficar para trás, outras felizmente estão a se ingrar, mas são muito poucas. E mais uma vez, dimensão do país. Claro. Considera que uma empresa, e voltando à temática que eu puxei no início do podcast, uma empresa que ainda trabalha de uma forma mais analógica, ou que até possa ter, como referiu, um patrão ou um gestor que esteja ainda mais a atuar com conhecimentos do século passado, digamos assim, considera que consegue ainda ser competitiva no mercado ou não? Se conseguir, pode acender uma vela para continuar ou seja, hoje em dia é possível? A resposta é só se eu for o mini mercado do meu bairro. Fora isso, e mesmo assim, hoje em dia, há o shopping online, há os tipos que vão a casa, inclusivamente aquelas entregas rápidas. Mesmo a mercearia da esquina deve pensar que o seu mercado, eu já não estou, a loja da Dona Amélia já não está em concorrência com a loja do Sr. Joaquim, porque o mercado digital coloca as coisas em casa das pessoas e já nem a pessoa tem que se deslocar à loja da Dona Amélia ou do Sr. Joaquim. Portanto, estas lógicas das empresas continuarem a fazer o que sempre fizeram. Repare, mesmo as grandes empresas, e há N casos desses, Kodaks, Nokias e outros, acabaram porque sempre fizeram, do ponto de vista de gestão, ou falharam porque fizeram não deram o próximo passo. Certo, fizeram aquilo que sempre fizeram e não evoluíram do ponto de vista de percepção, inclusivamente do ponto de vista de gestão, e não deram importância àquilo que os rodeava. Okay? Há N casos desses de falhas, precisamente porque é que eu falhei, porque fiz sempre a mesma coisa, porque sempre fiz assim. Muito obrigado, professor Rui Ribeiro. Já acabou o nosso tempo. Okay. Foi uma conversa rápida e bastante informativa. Quero agradecer, obviamente, a toda a gente que nos está a assistir. Espero que tenham ficado mais elucidados relativamente à temática das transformações digitais. E, portanto, conto com vocês no próximo episódio. Muito obrigado, professor Rui. Foi um prazer. Pelo convite e por esta oportunidade. Muito obrigado.